Olá, pessoal. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre estrutura de repetição, certo? Dar uma breve introdução sobre esse conceito, esse comando. E vamos lá. O que é que faz? Qual é a necessidade, a motivação, ou o interesse, ou o contexto onde precisa ser utilizado, né? O próprio nome já diz estrutura de repetição. Então, vão existir momentos na hora de programar, na hora de criar um programa, em que vocês vão sentir a necessidade de repetir um comando. O mesmo comando, ou um conjunto de comandos, né, um trecho de código, ele vai precisar ser executado várias vezes, né? Então, até então a gente tem trabalhado com programas mais simples, né, situações mais simples em que a gente não percebeu a necessidade de repetir, beleza? Mas aqui a gente tem essa estrutura que quando a gente se deparar na situação em que um determinado comando precisa ser executado várias vezes, por exemplo, eu quero fazer a leitura de vários números, né? Preciso fazer a leitura das notas de uma turma inteira, né? Então, existem situações, e são situações muito comuns, em que eu vou precisar eh, usar um comando de repetição, e é justamente quando um determinado trecho de código se repete, né? Em JavaScript a gente tem aqui, em outras linguagens também, né? Não só em JavaScript, mas o JavaScript também possui esses três comandos, o while, que é o enquanto, do while, faça enquanto, e o for, que é o para, né? Então, são os três comandos básicos e são muito comuns em outras linguagens também, né? E, embora tenham essas variações na escrita, né? Eu posso escrever uma repetição com diferentes variações, mas todas, né? Todas essas variações, elas são semanticamente equivalentes, ou seja, a interpretação do que acontece, né, na prática, no real, é semelhante, né? Em essência, as três representações, elas vão servir muito bem para repetição, né? Cada um vai ter sua peculiaridade, sua especificidade, mas de modo mais geral, mais abstrato, as três representações, as três formas de utilizar o comando, né? As três variações do comando de repetição, eles são muito comuns. E é, muito semelhantes, né? Em relação à repetição em si, beleza? Então vamos lá. É, ok, então eu sei que preciso fazer uma repetição, eu sei que eu preciso usar uma repetição quando eu tenho um trecho de código que vai ser de fato executado, né, de várias vezes, e eu quero usar um comando que ajude a gente a construir essa repetição, né, essa execução, né, seguida de um mesmo código. Pronto, então a gente tem aqui a sintaxe. Como é que eu escrevo um comando de repetição? Um comando de repetição, ele é bem simples de ser escrito, né? Bem simples de escrever. Eu tenho aqui algumas partes que são importantes. O nome do comando de repetição, nesse caso aqui é o comando while, certo? Logo em seguida, aqui no JavaScript, a gente tem no JavaScript, no C também, C++, Java, é, PHP. Então são bem parecidas a forma de escrever. Então eu tenho aqui while, depois do while eu tenho uma condição, e nessa condição aqui, ó, logo depois da condição, eu tenho um corpo, né? Eu tenho um começo e um fim, digamos, desse comando de repetição. E aí, dentro desse começo e fim, eu tenho as instruções. Eu posso ter um comando só para repetir, mas eu posso ter vários, né? Eu posso ter dentro do comando de repetição outro comando de repetição. Então, assim, os comandos aqui dentro são livres, né? Então, aqui começa, pode imaginar que aqui é como se fosse um novo programa, um subprograma, né? Então, aqui você pode ficar livre para construir o que você precisar, beleza? Então, a criatividade e a necessidade são importantes aqui nessas horas de construir esse comando, né? Então, como é que eu leio, né? Eu estou olhando esse código aqui, agora como é que eu leio? Olha esse código, como é que eu posso visualizar, interpretar, ler, né? Então, aqui a gente tem uma seguinte, digamos, uma seguinte exemplo, né? Um exemplo de como eu posso ler isso aqui. Eu posso pensar assim, ó. Enquanto essa condição for verdadeira, né? Então observe que para que esses comandos sejam executados aqui, essa condição tem que ser verdadeira, né? Então, enquanto a condição for verdadeira, execute as instruções. Então fica assim,
essa forma de ler, de olhar esse comando, ajuda também a entender o que é que ele faz. Então, enquanto esta condição verdadeira, execute todos os comandos pertencentes ao while, né? Pertencente a esse comando. Beleza? Eu posso também ter outra estrutura, por exemplo, se eu quiser fazer uma outra repetição, né? Usando do while, eu posso fazer aqui também dessa maneira. Então, posso colocar o do, abro o corpo, né? Onde é que começa e onde finaliza. E, e também tenho aqui o while, enquanto condição verdadeira. Então, faça as instruções, tá vendo? Faça as instruções enquanto condição for verdadeira. Qual a diferença do while para o while? Observe que o começo, né, aqui é diferente. Aqui o while está no início, aqui o while está no final. Isso significa que aqui nessa forma de escrever, quando um comando, quando uma instrução for verdadeira, eu executo. Mas se de cara essa instrução aqui, ó, essa condição que está aqui, se de cara essa condição for verdadeira, ou for falsa, se aqui for falso de imediato, eu não vou executar o que está no while. Aqui não. Aqui eu executo pelo menos uma vez. Aqui eu posso executar nenhuma, aqui eu executo pelo menos uma vez. Executando uma vez, aí sim eu posso fazer o teste e verificar se essa condição é verdadeira. Beleza? Então, existem situações em que eu vou realmente precisar executar uma vez e depois testar. Se continuar verdadeiro, eu continuo repetindo. Beleza? Então, basicamente, essa é a diferença. E como é que eu leio também? Então, faça as instruções, né, faça as instruções, enquanto condição for verdadeira. Então, observe que esse condição aqui, ó, essa expressão, vai ter uma expressão lógica, né, pode ter uma expressão aritmética com uma expressão relacional. Então, essa expressão vai ter que retornar um valor verdadeiro ou falso, né? Beleza? Então, semelhante como o if também, que a gente já tem usado. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir este vídeo e até o próximo.